Bom, boa noite a todos. Esse daqui é o webinar do EPL, que é um conjunto de aulas online. Nessa aula aqui a gente vai contar com a participação do Adolfo Saxida. Caso alguém depois queira saber qualquer informação adicional a respeito do Estudante pela Liberdade, o que a gente tem feito e informações adicionais, vocês podem entrar em contato diretamente comigo. Eu sou o Guilherme Benesca, eu estou como organizador do evento no Facebook. Então é um prazer aqui contar com a presença do Adolfo e algumas informações sobre ele. Ele possui doutorado em Economia pela Universidade de Brasília e realizou pós-doutorado com o professor Walter Anders na University of Alabama. Lecionou Economia na University of Texas, Pan American, e foi consultor short-term no Banco Mundial para Angola. Atualmente é pesquisador do IPEA. Tem experiência na área de macroeconomia, com ênfase em modelos econométricos. Sua principal área de pesquisa refere-se ao uso de modelos econométricos para a resolução de questões econômicas. Publicou vários artigos nacional e internacionalmente, sendo, de acordo com Faria, um dos pesquisadores brasileiros mais produtivos na área de economia. E hoje ele vai falar um pouco mais sobre um tema recorrente que ele tem falado nos vídeos dele, que é a ideia de que a década de 70, as políticas macroeconômicas da década de 70, estão voltando muito hoje com as políticas do governo Dilma. Então, por favor, Adolfo, a aula é toda tua. Valeu, Guilherme, valeu, Estudantes pela Liberdade, pelo convite. É uma honra, é um prazer enorme poder participar dessa jornada, dessa caminhada juntos. Então, muito obrigado por essa chance e vamos tocar essa aula. Bom, o tema da palestra é o seguinte: perspectivas de longo prazo para a economia brasileira. Será que retornamos à década de 70? Então, por que eu estou falando isso? Há mais de um ano atrás, eu entrevistei aí 17 economistas, assim, de ponta, acadêmicos, pessoas do setor público, pessoas que mexem no setor privado, e eu fazia essa mesma pergunta para eles. Olha, será que a década de 70 está de volta? Porque há mais de um ano eu já estava vendo que as coisas estavam muito parecidas. Então eu fazia essa pergunta e cada um respondia da melhor maneira que achava. Mas o legal é que quando eu entrevistei essas pessoas, uma das perguntas era a seguinte: o governo está usando política tributária para combater a inflação? Naquela época, um ano atrás, todo mundo, a maioria das pessoas, não, isso é absurdo, ninguém pode ser tão burro a esse ponto. Bom, hoje o governo anuncia aos 4 ventos que está usando política tributária para combater a inflação e todo mundo bate palma, né? Então isso mostra aí como institucionalmente o nosso país está caindo muito. E obviamente eu culpo isso a pior equipe econômica de todos os tempos, né? É muito triste quando um time é liderado por manteiga. Então, uma pessoa dessa ser ministro da Fazenda, a qualquer momento vem besteira. Você olha para o planejamento, Belchior, dá até susto, né? E a pessoa que tecnicamente é a mais qualificada, que é o presidente do Banco Central, que é o Tombini, sei lá, acho que está de férias, ele não deve estar acompanhando o que está acontecendo no país, né? E como desgraça pouco é bobagem, nós temos lá o secretário do Tesouro, Arno Agustin, que talvez ganhe o Prêmio Nobel de Literatura pela sua obra de ficção, né? As Contas Públicas Brasileiras, né? Foi aí num nível de ficção que nenhum autor tinha ido antes, né? Então as coisas estão difíceis. Mas enfim, vamos começar aqui o nosso seminário. Vocês estão vendo aí o meu blog, bdadolfo.blogspot.com. Eu tenho mais detalhes lá, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Bom, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa frase do Bukowski. Eu sou um grande fã do Charles Bukowski, né? Então, ele, num livro dele, ele fala assim: olha, da próxima vez, leva meu dinheiro, ou então meu braço esquerdo, mas não leva meus poemas. Pô, eu não sou Shakespeare. Então, eu acho legal sempre começar uma palestra com uma frase, né, de algum autor. Primeiro porque, assim, passa a impressão que eu sou intelectual, né? Quem sabe vocês acreditam que eu sou intelectual, melhora um pouco. Mas, além disso, é porque, para mostrar essa frase em particular, a importância de ter ideias. É difícil ter ideias. Então, quando você consegue visualizar algum efeito importante, você tem que tentar alertar as pessoas, e é isso que eu estou tentando fazer. Na minha visão, na minha compreensão, o Brasil está adotando hoje
o mesmo conjunto de política econômica, o mesmo conjunto de medidas econômicas que o Brasil adotou na década de 70. O resultado disso foi um desastre econômico sem proporções, que foi a década de 80 e a década de 90. Então, eu estou tentando alertar sobre isso. Quem sabe, aí, por milagre, alguém escute e a gente consiga evitar um desastre maior. Olha só, deixa eu falar um pouco mais para vocês. Vamos olhar o lado fiscal da economia. Então, em 2011, no começo de 2011, janeiro de 2011, fevereiro, engraçado que a Dilma passou a campanha presidencial inteira dizendo que não ia fazer ajuste fiscal, né? Aí, em janeiro de 2011, o governo federal anunciou um ajuste fiscal de 50 bilhões de reais. Então, em 2011, o governo brasileiro foi lá e anunciou, ó, vamos cortar 50 bilhões de reais do orçamento. Em 2012, o governo foi lá e fez um anúncio muito parecido. Aí, só que ao invés de falar que ele ia cortar 50 bilhões, ele falou que ia cortar 55 bilhões. Como essa equipe econômica realmente deixa a desejar, é óbvio que nenhum desses ajustes fiscais foi feito. O Brasil não cortou de gasto nem em 2011, nem em 2012. Assim, o Brasil foi o primeiro país do mundo a anunciar um ajuste fiscal que aumenta os gastos do governo. Então está aí mais uma contribuição brazuca para o mundo. Nunca antes na história do mundo alguém fez um ajuste fiscal que aumenta gastos. Mas o Brasil conseguiu essa proeza. Por quê? Porque o governo ele anuncia cortes de gastos tomando o orçamento como base. Porque isso é besteira. Por quê? Porque o orçamento público no Brasil, ele não é mandatório, ele não é obrigatório, ele é apenas indicativo. Então, na hora, tanto é que você está tendo essa discussão no Congresso para tentar tornar o orçamento impositivo, ou pelo menos as emendas dos parlamentares impositivas. Mas o orçamento público brasileiro, ele não é impositivo. Então, no fundo, o orçamento público brasileiro é uma peça de ficção. Você coloca um monte de coisa lá e depois faz o que quer. Essa aqui é a verdade. Então, quando o governo fala, eu vou gastar 50... O orçamento desse ano é 50 bilhões a menos que o orçamento do ano passado, isso não quer dizer nada. Por que isso não quer dizer nada? Porque você tem que olhar não com base no orçamento, mas no que foi efetivamente gasto. Ajuste fiscal é o seguinte, você tem que gastar nesse ano menos do que você gastou no ano passado. E o governo brasileiro não tem feito isso. Desde 2010, eu tenho alertado que o superávit primário é peça de ficção científica, não serve para nada. Eu conheço muita gente na academia, aí você pergunta para eles assim, o que é superávit primário? Aí ele responde, superávit primário é tudo que o governo arrecada, menos o que ele gasta, exceto o gasto com juros. Errado, não é. No Brasil não é. Porque superávit primário ele é definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a LDO que define o que é superávit primário. E o governo brasileiro, esse mágico das finanças aí, que em vez de diminuir soma, em vez de multiplicar, divide, ele faz o seguinte. Ele vai lá na LDO e diz que superávit primário, o governo pode abater os gastos com o PAC. Que o governo pode abater os gastos com gastos emergenciais, ele pode abater os gastos com investimento. Ou seja, no fundo, o superávit primário ele é uma peça de ficção científica. Então, quando você vê lá que o governo fala, eu economizei dinheiro, eu tive superávit primário, o governo está mentindo para você. Porque a ideia de superávit primário, a ideia original, é o governo falar o quê? Olha, eu economizei tanto. Isso que quer dizer superávit primário. Só que hoje as contas públicas estão tão bagunçadas que o governo fala que o superávit primário é X, mas você não sabe se é verdade, você não sabe se ele economizou aquele dinheiro. Então, o lado fiscal da economia brasileira é uma verdadeira bagunça. E aqui vai a minha contribuição. Se o governo quer realmente fazer o ajuste fiscal, como é que você faz o ajuste fiscal? No Brasil, quem conhece contas públicas, pode perguntar. Quem conhece vai concordar comigo.
Se você quer fazer um grande ajuste fiscal num único ano, é virtualmente impossível. Ajuste fiscal para valer, ele tem que ser feito, dada a estrutura do gasto no Brasil, ele tem que ser feito entre 3 e 4 anos. Então você diminui o gasto esse ano, diminui no outro, no outro, no outro, ou seja, vai aos pouquinhos. Por quê? Porque essa é a estrutura do gasto no Brasil. Se você quiser fazer um ajuste fiscal num único ano, quais são as maneiras? A primeira é cortar investimento. Quem é que fez isso? Todo mundo. Quando você fala em ajuste fiscal no Brasil, tanto o Fernando Henrique Cardoso, como o Lula, como a Dilma, vão adotar sempre a mesma coisa, que é cortar investimento público. Então, quando o governo fala assim, eu vou fazer ajuste fiscal num único ano e não vou cortar investimento, pode apostar que é mentira. Quando, para o governo fazer ajuste fiscal num único ano, não tem jeito, tem que cortar investimento. A outra maneira é cortar gasto social, educação e saúde. E olha que isso já estava um pouquinho mais difícil, porque estão vinculando essas receitas. A terceira maneira é congelar o salário mínimo, o que hoje também não é mais possível. Hoje você tem uma legislação que implica no reajuste do salário mínimo. Então, só para vocês terem uma ideia, a cada R$1 de aumento no salário mínimo, isso impacta as contas públicas em algo como 300 milhões de reais por ano. Então, por aí você tem uma noção de como é difícil acertar as contas públicas brasileiras. Outra alternativa de fazer um ajuste fiscal num único ano é aumentar imposto, que é também o que vários governantes têm feito no Brasil. E, por fim, a maneira que, na minha opinião, é a que o governo deita e rola, é a que ele mais usa. Inflação. Então, quando o governo fala, vou fazer um ajuste fiscal, no fundo, o que eu acho é o seguinte, que ele vai gerar inflação. Por quê? Porque quando o governo gera inflação, a receita que ele recebe aumenta. Só que os gastos dele não. Então, essa é uma das maneiras mais efetivas de fazer o ajuste fiscal no Brasil, é por meio de inflação. Obviamente, é a maneira errada, né? Qualquer pessoa minimamente racional sabe que você não pode fazer isso. Você não pode gerar inflação para acertar as contas públicas. Mas esse governo brasileiro é tão ruim que eu não duvido nada que eles estejam tentando isso. Então, como é que eu proponho um ajuste fiscal? Quando você conhece a estrutura do gasto público no Brasil, o primeiro detalhe que vai chamar a atenção é que não tem como fazer realmente grandes cortes num único ano. Então, um pacote fiscal de verdade, ele tem que olhar um horizonte de 3 a 4 anos. Ou seja, você vai reduzindo o gasto passo a passo. É assim que se faz um ajuste fiscal no Brasil. Obviamente, num país sério, além de reduzir o gasto, está na hora de reduzir a carga tributária brasileira, que realmente está passando do limite. Então, alguns exemplos do que eu acho fundamental o governo brasileiro fazer. O primeiro é acabar com as operações entre Tesouro Nacional e BNDES. Olha, eu vou ser honesto para vocês, tem que ir gente presa por causa disso aí. Assim, sendo curto e grosso. Essas operações, elas geram uma dificuldade de controle sem tamanho. O Tesouro Nacional tem mais de 400 bilhões de reais emprestados para o BNDES. Quem é que está prestando? Cadê esse dinheiro? Quanto desse dinheiro estavam na empresa do Eike Batista? Eu quero saber quanto que o BNDES perdeu nas empresas do Eike Batista. Ninguém sabe. Quanto que o BNDES deve para o Tesouro? Ou será que é o Tesouro que deve para o BNDES? É outra confusão. Olha, essas operações entre Tesouro Nacional e BNDES, elas estão fragilizando e muito a situação fiscal do Brasil. Esse tipo de operação é um absurdo. Então, vamos ver, quem sabe alguém tem uma luz aí e se lembre de proibir essas operações. Está o fim da picada. Olha, isso parece aquela conta movimento que tinha antes no Banco do Brasil, sabe? É um negócio meio complicado isso aí. Outra coisa que nós precisamos fazer, urgentemente, é acabar com a regra atual do reajuste do salário mínimo.
A maneira que o salário mínimo está sendo reajustado hoje, ele inviabiliza as contas públicas. E hoje o desemprego está baixo. Já já o desemprego aumenta. Eu quero ver como é que vai ficar a situação de um trabalhador não qualificado com essa regra de reajuste. A regra de reajuste do salário mínimo atual, ela pune severamente as pessoas menos qualificadas. Outra coisa que nós temos que fazer é o seguinte: está na hora das mulheres se aposentarem com a mesma idade que os homens. Não faz o menor sentido do mundo mulher que vive mais que o homem se aposentar antes. Isso é ridículo. Aí as mulheres falam, mas eu tenho jornada dupla. Por quê? Porque eu cuido da casa. Mas o mundo mudou, o homem também cuida. Mas a mulher é discriminada no mercado de trabalho. Meu amigo, problema no mercado de trabalho se conserta no mercado de trabalho. Você não pode consertar problemas do mercado de trabalho no mercado de previdência. Então, é fundamental aumentarmos a idade mínima para a aposentadoria. E não só isso. Além de aumentar a idade mínima para a aposentadoria, as mulheres têm que se aposentar com a mesma idade que os homens. Nós não podemos discriminar as mulheres. As mulheres são iguais aos homens e nós temos que respeitar isso. Mulher tem que se aposentar com a mesma idade que homem. Outro detalhe, tem que acabar com a aposentadoria por tempo de serviço. Esse tipo de aposentadoria, você tem pessoas hoje que se aposentam com 60 anos, com 55 anos. Não dá. A pessoa se aposenta com 55 anos, ela vai viver até os 85, 90. Não tem como, não há como bancar isso. Outra coisa, tem que estar na hora de chegar no Banco do Brasil e na Caixa e parar com essa mania de Banco do Brasil e Caixa comprar participação em banco privado. Será que a gente não aprendeu nada com a lição do plano americano? Então chega de prejuízo, chega de comprar prejuízo dos outros, né? É evidente que temos que diminuir a quantidade de ministérios também. Veja, 39 ministérios, ou o governo aumenta para 40, para a gente poder falar Alibaba e os 40 ladrões, ou ele, pelo amor de Deus, reduz isso aí, né? Cá entre nós, mais que 15 ministérios já é exagero. Não precisa dar emprego para tanta gente, não. Vamos botar um pessoal para trabalhar aí no setor privado também, que não faz mal, não. Adolfo, eu tenho uma pergunta bem interessante, que eu acho que seria interessante mencioná-la agora. A pergunta é do Cláudio Chiquida. Adolfo, como sempre é um prazer. Fazia tempo que não via um liberal fazer uma proposta concreta, ao invés de apenas falar generalidades. Entretanto, na sua proposta, não vi nada sobre o nosso federalismo e a forma como é feito o sistema de transferências intergovernamentais. Você teria alguma sugestão? Abraços, Cláudio Chiquida. Sim, seu amigo que ainda não acha que é a bolha. Grande Chiquida. Chiquida, gente boa, um craque, um grande economista. Obrigado. Uma honra saber que você está ouvindo, Chiquida. Muito obrigado mesmo. Obviamente você está certo, Chiquida. O sistema federativo brasileiro é absurdo. A rigor, eu estou tentando montar eu estou trabalhando com umas questões de SPM e se depender de mim, eu estou tentando encontrar alguns deputados para que o FPM seja decidido pelas assembleias legislativas de cada estado, e não por uma regra geral de Brasília. Mas, enfim, o Chiquita está coberto de razão. Nós temos o Pacto Federativo Brasileiro é um absurdo. Agora, vamos ser honestos, eu já acho difícil conseguir aprovar um ajuste fiscal desse tipo que eu estou aprovando aqui. Se você fala de pacto federativo, aí que a coisa não anda mesmo. Agora, quando nós olhamos questões de mais longo prazo, certamente o Brasil precisa mudar o pacto federativo. Nós temos que desconcentrar o poder que tem em Brasília. Brasília tem muito poder hoje. Então, concordo com o Chiquida, mas seria um outro escopo, seria algo de muito mais longo prazo. Sobre o pacote fiscal em especial, outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: tem que ter uma regra para restos a pagar. Restos a pagar é um truque, meu amigo, que pouca gente entende no orçamento. Que é o seguinte: o governo ele já fez o gasto. Aí ele vai pagar, ele fala, não vou pagar agora não, vou pagar em janeiro. Aí o que acontece? Chega em dezembro, como ele não fez o pagamento ainda, esse pagamento não entra na contabilidade das contas públicas. Aí o governo vai lá, tá vendo? Estou tendo superávit. Mentira!
Ele simplesmente adiou o pagamento que ele já devia ter feito. Grosso modo, isso que é restos a pagar. Então, olha, essa é uma das questões mais importantes que nós temos que ter. Nós temos que urgentemente pegar isso aqui, ó, restos a pagar. Temos que ter uma lei para isso aqui. Eu sou um liberal, não gosto muito de lei, não, de muito Estado, não gosto de lei no sentido de que o Estado fique dominando a gente, não, mas tem que ter uma lei para restos a pagar. Restos a pagar hoje, em boa parte das vezes, é a maneira do governo enganar a opinião pública, dizendo que ele economizou um dinheiro que ele, na verdade, gastou. Gente, eu não estou brincando. O volume de restos a pagar está aumentando exponencialmente. Isso é maneira de enganar a população. Você já fez o gasto. Esse dinheiro já está comprometido. Só que o governo não paga. Para que ele não paga? Para não dizer que gastou o dinheiro, mas já foi gasto, tem que pagar. Então, realmente tem que ter uma regra para restos a pagar urgente. Se eu não me engano, um colega meu do IPEA, o Mansueto Almeida, ele participou de um projeto de lei que tenta disciplinar restos a pagar. Isso tem que ser feito. Por fim, nós temos que abandonar aí pelos próximos 4 anos as grandes delírios nacionais, né? Veja, não dá para gastar 60 bilhões de reais no trem de alta velocidade. Sabe? A pessoa tem que ter um mínimo de vergonha na cara, sabe? Não é nem questão de economia, é questão de ter vergonha. Veja, no Brasil você não consegue pegar um ônibus, você vai querer um trem de alta velocidade para quê? Nem em país rico tem isso, que funcione pelo menos, que não dê prejuízo. Então, tem que abandonar urgentemente essas ideias de megalomania. Outra coisa, tem que abandonar esse programa Minha Casa Minha Vida também, é muito gasto. E apesar de meu amigo Chiquida achar que não tem bolha imobiliária, na minha opinião, esse programa Minha Casa Minha Vida, da maneira que ele está sendo feito, ele infla o preço de terreno. Então, você que está me ouvindo, vai na periferia da cidade e vê o que está acontecendo com o preço dos terrenos na periferia. Você vai ver que deu pulos. Por quê? Porque é justamente onde o governo compra terreno para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, me parece que essa não é a melhor maneira para dar casa para as pessoas. Se você quer facilitar o acesso do indivíduo à sua casa, o melhor caminho é criar condições de oferta. Então, vamos usar o teorema de Coase. Para que a gente estuda tanto economia? Para que nós aprendemos o teorema de Coase? Vamos usar o teorema de Coase. Basta você determinar direitos de propriedade que o mercado vai resolver o problema. Boa parte dos problemas de habitação no Brasil é que os direitos de propriedade não estão bem definidos. Então você tem invasão para tudo quanto é lado. Vamos logo definir direito de propriedade. Eu acho que essa é a maneira de resolver o problema da falta de habitação no Brasil. Porque assim que você resolver o problema, assim que você der direitos de propriedade, como o teorema de Coase nos ensina, o próprio mercado resolve esse problema. Outra coisa, como o governo aumentou a oferta de terrenos, o preço do terreno cai. O preço do terreno é boa parte do custo da moradia. Ou seja, o custo da moradia cai. Então, a minha proposta, ela é melhor para o pobre. Por quê? Porque ele torna o preço da casa mais barato. O preço da casa ficando mais barato, é mais fácil para o pobre comprar. A proposta do governo é dar crédito. Veja, crédito é importante, mas da maneira que o governo está fazendo, ele está dando muito crédito. Dando muito crédito, a demanda por casa aumenta, a oferta está dada, o preço das casas aumentam. Ou seja, fica cada vez mais difícil para o pobre comprar casa. Então, me parece que esse programa do governo Minha Casa Minha Vida, ele aumenta o preço dos imóveis. Isso não é bom para o pobre. Por isso que eu prefiro a minha proposta. O pobre vai ter sua casa a um custo menor. Então, são algumas ideias de ajuste fiscal que eu teria. Opa, pifou aqui o negócio. Aqui, deixa eu voltar aqui. Ver se for. Agora. Ixi, Maria. Toda a minha tecnologia aqui não... Foi, agora foi.
Vamos aqui para a página de baixo. Então, ajuste fiscal. Ajuste fiscal é isso, cara. Ajuste fiscal dói no bolso. Ajuste fiscal corta gastos e corta projetos que talvez sejam importantes, mas que não são urgentes. Ajuste fiscal deixa todo mundo triste, deixa todo mundo chateado com o governo. O Brasil deve ser o único país do mundo que o governo anuncia ajuste fiscal e todo mundo faz feliz. Isso está errado. Vê se os gregos estão felizes lá. Isso é ridículo. Anúncio fiscal, ajuste fiscal para doer no bolso. Aqui no Brasil não está doendo. Então é óbvio que o governo não está fazendo ajuste fiscal coisa nenhuma. Ele está gastando muito mais do que devia. Olha só, o lado fiscal e os governos Dilma e Geisel. Olha que coisa engraçada. Ambos usam o governo como indutor do crescimento econômico. A diferença é que no governo Geisel eram as estatais. Então, meu amigo Chiquida, que tem a minha idade, vai lembrar disso, que o governo ele não tinha como pegar dinheiro emprestado, então ele botava as estatais para pegar dinheiro no exterior emprestado. Ó, esse era o governo Geisel. O que o governo Dilma faz? Ele vai lá, pega o BNDES escolhe os campeões nacionais e torra 400 bilhões de reais do contribuinte brasileiro. Mas no final do dia, é o governo que está escolhendo onde investir. É o dirigismo estatal. Aí alguém fala, pô, Adolfo, mas o BNDES, ele só tem gênios. Veja o presidente do BNDES, aquele iluminado, Luciano Coutinho, o homem que defendia a lei de informática no Brasil. Veja, quando alguém defende a lei de informática na década de 80, aquela lei que proibiu o Brasil de importar computador do resto do mundo e que nos jogou num abismo tecnológico, veja, por aí você já vê que a coisa está complicada. Mas você fala, não, Luciano Coutinho é um homem inteligente, aprendeu com os erros. Então agora à frente do BNDES ele só vai escolher empresa boa. Pode até ser, parabéns para ele. Só que nós vamos olhar lá o BNDES, ele botou dinheiro na OGX. Ele botou dinheiro nas empresas do Eike Batista. Olha, não vamos esquecer que uma das empresas que o BNDES mais deu dinheiro é um frigorífico. Eu queria saber exatamente o que é de estratégia em comer um bifão, né? Pô, é essa a parte estratégica nossa agora? Dar capim pagado? Então, complicado. E o governo está gastando, está querendo. Aqui em Brasília, tudo bem que Brasília tem um amontoado de gênios maior que Harvard e o MIT, mas às vezes dá medo, né, de você ver tanto dinheiro público do contribuinte brasileiro sendo gasto aí nessas escolhas que nem sempre ficam claras. Vamos olhar o petróleo. Na época do gás, eu tinha a conta petróleo. O que era a conta petróleo? Aumentava o preço do petróleo, mas o Brasil não queria que o preço da gasolina aqui dentro subia. Aí o gás eu criou. Na época do gás eu tinha a conta petróleo, que era o seguinte: o governo transferia diretamente para a Petrobras um dinheirinho para ela não reajustar o combustível. Essa era a conta petróleo do gás. A Dilma faz diferente. Ela fala assim, olha, eu não vou repassar dinheiro nenhum. A Petrobras vai ter prejuízo direto. Então hoje a Petrobras, como sempre uma empresa líder, né? Ela hoje é a líder no mundo em ter prejuízo vendendo. Se eu não me engano, deve ser a única empresa no mundo que quanto mais vende, mais prejuízo tem. Essa é a situação da Petrobras. Quanto mais gasolina ela vende, mais prejuízo ela tem. Então, de novo, nós temos uma semelhança do governo Dilma e do governo Geisel. Na habitação, o governo Geisel tinha o grande Banco Nacional de Habitação, o BNH. O BNH que bancava a fala. Eu lembro que eu tinha colega meu que o pai comprou casa na praia com o dinheiro do BNH. Então, na cara que o BNH... Cadê o BNH? Alguém sabe cadê o BNH? O BNH faliu, meus amigos. Sumiu. A Caixa Econômica Federal incorporou o BNH. Bom, já que não tem mais BNH, a Dilma faz o que o BNH fazia, só que agora na Caixa Econômica Federal. Que é, você dá dinheiro para... Vamos ser honestos, se você não acredita em mim, passa uma hora na Caixa Econômica Federal, vê lá quem está pegando financiamento imobiliário, vê se aquele pessoal tem realmente condição de pagar o dinheiro todo que estão pegando. Não tem nada.
tem muita gente pegando dinheiro que na primeira crise que aparecer, esse cara não tem como pagar o financiamento imobiliário dele. Então, a mesma coisa que o Geisel fez com o BNH, a Dilma está fazendo com a Caixa Econômica Federal. Lado monetário. A inflação brasileira ela está consistentemente acima da meta. Parece que só não incomoda o Banco Central, né? Parece que o Banco Central está tranquilo com uma inflação de 6% ao ano. Aí depois aparece diretor do Banco Central dizendo que foi enganado, que não sabia que a política fiscal era expansionista. Aí depois aparece diretor do Banco Central dizendo que é sério, que se dependesse dele, o Banco Central não estaria assim. Bom, se não depende de você, pega as contas e vai embora, meu amigo. Você, diretor do Banco Central, você tem responsabilidade com esse país. E eu não vou amenizar para nenhum de vocês, não. Essa diretoria do Banco Central tem responsabilidade no caos que estão jogando no nosso país. A inflação está 6% ao ano e eles estão todos tranquilos. Já já, um deles vai sair do governo e falar, eu tentei, mas não deu. Tentou coisa nenhuma. Ficou 2 anos como diretor do Banco Central, batendo palma. E agora que viu que o barco está afundando, vai querer dizer que era sério? Não é não. Aliás, tem um outro cara do governo que saiu falando isso, né? O cara era ali ligado ao ministro da Fazenda, posição alta, ficou no governo Lula, naquela farra fiscal do final do governo Lula, ficou no governo Dilma, aí saiu, tô saindo porque eu sou sério, não concordo com isso. Ah, que papo é esse, meu amigo? Ficou 8 anos no governo, batendo palma para essa palhaçada, e agora vai dizer que não é a favor? Nada disso. Vou cobrar de todos os diretores do Banco Central. Nenhum deles está isento. A inflação saiu do controle, está em 6% ao ano. O Banco Central não está cumprindo com a sua função institucional. A função institucional do Banco Central é velar pelo poder de compra da moeda. Você tem uma regulação do sistema de metas de inflação. O sistema de metas de inflação é anual. Ele não é bianual, ele não é trianual, ele é anual. O governo tem que perseguir a meta de inflação no ano. E não vem com esse papo não linear de convergência quando Deus quiser, que é essa que o Banco Central está adotando. Como desgraça pouco é bobagem, o Banco Central quer controlar a taxa de câmbio também. Eu queria saber, agora é minha vez de perguntar para o Chiquida. Eu quero saber com que cara você ensina aos seus alunos, Chiquida. Como é que você chega lá para ensinar seus alunos de macroeconomia e está lá no livro texto assim: é impossível controlar a taxa de juros e taxa de câmbio ao mesmo tempo. Aí o Banco Central, aí um aluno levanta a mão, pô, professor Chiquida, mas o Banco Central está tentando fazer isso. Eu quero saber qual é a resposta que o Chiquida vai dar. Eu vou dizer qual é a minha resposta. O Banco Central está fazendo cagada. Será que alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que não é possível controlar a taxa de juros e taxa de câmbio? A não ser que você coloque controle de capital no país? É isso que está dando a entender. Você vai querer colocar controle de capital no país? É isso? Então, meu amigo Chiquinho, a coisa está difícil, viu, cara? A gente ensina umas coisas em sala de aula, o governo vai lá e faz o contrário. Eu não sei mais o que fazer, não. Eu fico olhando e falo, Deus, o que está acontecendo? Se serve de consolo, eu quero saber o que o pessoal do direito está ensinando, né? Você tem um monte de lei trabalhista aí vem uns escravos cubanos e podem trabalhar aqui, né? Então tá todo mundo desrespeitando tudo. Eu vou autorizar aqui o Chiquida, então, já que ele foi convocado a fazer o comentário, vou habilitar aqui o microfone dele. Vamos ver a resposta aqui do Chiquida. Pode falar, Chiquida. Alô? Alô? Estamos te ouvindo. Alô? Estamos escutando. Acho que o som tá... Alô? Bom, eu só fiz a intervenção porque eu queria saber a sua opinião sobre federalismo, mas já que você implicou comigo por causa da bolha, a sala de aula é a mesma que você dá. O que eu dou em sala de aula é que o pessoal do governo tinha que voltar para o livro-texto e ler o livro-texto monetário.
ler o livro de política de macro não vai dar cabelo na mão nem deixar ninguém cego. Você vai perder o medo e voltar nele para aprender de novo. Excelente, amigão. Eu gostei da frase. Estudar não vai dar pelo na mão e nem deixar ninguém cego. É isso aí, Chiquito. Ai, gostei demais, Chiquito. Mas, pô, a coisa tá difícil, não tá não, amigão? Hein, Chiquito? Tá difícil, tá difícil. Mas eu não queria te interromper, não. Mas tá jóia, cara. Mas, ó, aproveitar, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Chiquita tem um grupo que estuda só as decisões do cupom. Então, tenho certeza aí que eles estão antenados em tudo que está acontecendo. Mas é isso aí, amigão. Você vê aí que o governo agora quer controlar juro, quer controlar câmbio. O Banco Central parece que tem meta de... Uma vez eu estava contando quantas metas o Banco Central tinha. Era a meta de crescimento, meta de câmbio, meta de juros, meta de inflação. Eu só queria saber o seguinte, até onde eu me lembro de matemática, para cada equação você tem que ter uma incógnita, né? Quando o governo quer ter 4 equações, mas só tem uma variável que ele controla, eu não sei como é que ele está fazendo isso não, né? Mas enfim, o resultado está aí, né? A inflação só está em 6% ao ano hoje por causa da política tributária que o governo está desonerando alguns produtos, o que é um truque sujo, é varrer a sujeira para debaixo do tapete. A inflação só está em 6% porque o governo está controlando preços. Então, veja, está difícil. O regime de metas de inflação hoje foi abandonado. Me parece muito claro isso. Agora, olha só. Vamos comparar o lado monetário e os governos Dilma e Geisel. Olha, até a mesma pouca preocupação com a inflação. Os dois não estão nem aí com a inflação. A mesma fragilidade em relação a aumentos na taxa de juros internacional. Olha, bastou os Estados Unidos dizer que talvez um dia, quem sabe, se Deus quiser, ele aumenta a taxa de juros, que a taxa de câmbio aqui no Brasil foi lá para cima. Olha o tamanho da fragilidade da nossa economia ao aumento de juros internacional. É igualzinho à fragilidade que a gente tinha no final da década de 70. Aliás, você vê várias pessoas no governo querendo usar a taxa de câmbio para estimular a exportação. Eu não sei se vocês vão lembrar. Plante que o João garante, exportar é a solução. Isso eram os motes da década de 80. É o governo usando a taxa de câmbio para estimular a exportação. Em vez do governo fazer estrada, em vez do governo tentar ajudar na infraestrutura, ou pelo menos não atrapalhar, ele vai querer mexer com o câmbio. O mais engraçado é que esse governo é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que é assim. Ele passa um ano falando que a taxa de câmbio tem que desvalorizar. Aí quando a taxa de câmbio desvaloriza, ele se assusta e volta atrás. Parece aquele cara que fala assim, eu vou brigar, eu vou brigar. Aí alguém solta ele, não, me segura, me segura. Pô, é ridículo. Olha, a coisa é tão ruim que até o conselheiro mesmo, é o Delfim Neto. Veja, com todo respeito ao Delfim Neto, que é um cara engraçado pra caramba, eu já ouvi palestras dele. Se você tiver oportunidade, vá, porque ele é muito bom palestrante. Mas veja, o período do Delfim não foi exatamente caracterizado pelo controle de preço, né? Pelo controle de inflação. Não foi especialmente caracterizado por crescimento econômico. Até onde me lembro, ele estava na ditadura, né? Até ele voltou, né? Tudo voltou da década de 70. Não dá, pô. Vamos olhar o lado interno do Brasil. Antes nós tínhamos um tripé. Regime de metas de inflação, responsabilidade fiscal e taxa de câmbio flutuante. Tudo isso foi abandonado, jogado no lixo. Pior do que isso, você tem uma piora no ambiente microeconômico. Cara, esse problema é muito sério. Eu acho que quem não está em Brasília não acompanha tanto isso. Mas vocês não têm noção da quantidade de medida provisória que sai por dia daqui de Brasília.
da quantidade de regulação. É uma coisa assim, maluca. O que você está fazendo? Você está minando o ambiente microeconômico. Isso é um problema enorme de longo prazo, porque você está tirando o estímulo das empresas de investir. Por quê? Porque a situação jurídica está ficando cada vez pior. Então você vê o governo intervindo diretamente dentro de empresa. É no setor elétrico, é nos bancos. O que é que vem depois? A mesma insegurança que você tinha no governo Geisel. Então, às vezes as pessoas falam, o setor privado não investe. Pô, mas também é difícil, né? Do jeito que está, a lei mudando toda hora. Eu não sei se vocês viram aí no Facebook, tinha um cara que colocou toda a legislação tributária num único livro. O livro deu, acho que, 2 toneladas de peso. Se eu não me engano, surge uma norma tributária a cada 1 minuto. Pô, não dá, cara. Aqui no Brasil, o empresário, ele dorme solvente e acorda insolvente. Porque algum gênio da Receita resolveu mudar uma norma e o cara que era solvente passou a ser insolvente. Então, esse tipo de coisa é difícil mudar depois. Bom, nós temos outro problema que pouca gente está falando, né? O problema de transição demográfica. Todo mundo finge que não está notando. Meus amigos, na década de 80 o Brasil era um país novo. Hoje não é mais não. Se eu não me engano, a partir de 2030, a força de trabalho começa a decair no Brasil. Se eu não me engano, a partir de 2020, você estabiliza a relação da força de trabalho. Ou seja, o bônus demográfico está sendo jogado no lixo. O que é o bônus demográfico? É aquela época que o governo gasta menos com educação e com saúde. Por quê? Porque como a população já está mais jovem, mais adulta, você não gasta tanto com educação básica, não gasta tanto com saúde básica. E o que é melhor, essas pessoas trabalham. Então a arrecadação do governo aumenta muito. Esse que é o bônus demográfico. É o ganho que o governo tem sem fazer nada. Simplesmente porque a demografia da população, a estrutura demográfica da população está mudando. O que um governo normal faz? Ele poupa esse dinheiro. O que o governo brasileiro fez? Gastou esse dinheiro. Ou seja, nosso país está ficando mais velho e nós não poupamos nada. Eu só quero ver como é que a gente vai pagar a aposentadoria desse pessoal. Então, esse problema, isso vai dar um problema do escambau daqui a alguns anos. Vamos ver o que vai dar. Vamos olhar o lado externo. A taxa de juros internacional está num patamar mínimo histórico. Um dia essa taxa vai subir. As commodities ainda estão num patamar elevado. Um dia esse preço cai, é normal. Ao contrário da propaganda estatal, o Brasil ele cresceu por causa do bom desempenho das commodities. Você pega qualquer gráfico aí de preço de commodities e coloca a conta crescimento do PIB brasileiro. Você vai ver que o crescimento do PIB brasileiro quase todinho é explicado pelas commodities. Tanto é que o preço das commodities parou, o crescimento brasileiro parou também. Então, aí o que nós devíamos ter feito? Nós devíamos ter aproveitado os juros internacionais baixos, as commodities em alta, para investir, para melhorar a infraestrutura do Brasil. O que nós fizemos? Torramos em consumo. Nós, que eu falo, é o governo, né? Torrou em consumo isso. Notem que até 2012, até agora, você ainda tem um ambiente bom para fazer reforma. Porque reforma, meus amigos, reforma é uma coisa que gera custo no curto prazo. Os ganhos das reformas são só no longo prazo. Então, o que você tem que fazer? Você devia aproveitar o bom momento internacional. Estava barato pegar dinheiro emprestado, então qualquer problema era fácil pegar dinheiro emprestado. Além disso, estava entrando muito dinheiro no Brasil por causa do preço das commodities. Além disso, a taxa de desemprego está baixa. Era o momento ideal para o Brasil fazer uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, para abrir a economia, para diminuir a burocracia, para aumentar a competição da nossa economia. E adivinha? Nós não fizemos nada disso. Resultado.
essas reformas, não se enganem, elas vão ter que ser feitas. Só que ao invés de nós fazermos essas reformas num ambiente internacional bom, como que era até o começo desse ano, nós vamos ter que fazer essas reformas em crise, vai doer muito mais. Está aí a grande contribuição dos governos petistas para o Brasil. É aumentar o custo de reformas. E vamos ser honestos, o Fernando Henrique também, se ele gastasse mais tempo tentando aprovar a reforma tributária e menos tempo tentando aprovar a reeleição, certamente a gente estaria melhor também. O lado externo dos governos Dilma e Geisel. Ambos são extremamente sensíveis ao aumento na taxa de juros internacional. Ambos são extremamente sensíveis ao preço internacional das commodities. Ou seja, até o lado externo desses dois governos são parecidos. Olha, o que vai acontecer agora em 2013? O gasto público para a Copa do Mundo vai piorar, vai detonar com as contas públicas, que já estão horríveis. O controle de preço está sendo feito pelo controle de preço administrado e estímulos tributários. Ou seja, o Brasil, em vez de controlar a inflação com política monetária, ele está tentando controlar a inflação com controle de preço. Bom, quem viveu o plano cruzado sabe o resultado disso. O exemplo do que eu estou falando, energia e combustível. O governo está querendo controlar a inflação, não reajustando o preço da energia e não reajustando o preço do combustível. Honestamente, isso é uma ideia imbecil, ideia burra. Está na cara que isso vai estourar ainda mais com as contas públicas brasileiras. A questão da energia é emblemática. Mostra bem o nível das pessoas que estão no comando do Brasil hoje. A Dilma anunciou a redução de energia não fazem 7 meses. O dinheiro acabou, meus amigos. Eu queria saber quem fez essa conta. O governo anunciou a redução da energia. Eu acredito que ele sabia que tinha um estoque de dinheiro lá para poder pagar isso. Só que a coisa foi tão mal feita, que em 7 meses acabou o dinheiro. Então aqui em Brasília está um desespero para saber de onde vai vir esse dinheiro para bancar a redução de conta de energia. Meu amigo Chiquida discorda da questão da bolha. Mas, na minha opinião, a política monetária que o governo brasileiro está fazendo, direcionando crédito para o setor de habitação, ele acaba pressionando o preço dos imóveis para cima. Em 2014, como sempre acontece em ano de eleição, o gasto público vai dar um pulo. Ora, nós vamos gastar ainda mais em 2014. Olha, gente, eu vou ser honesto para vocês. Tirando o Banco Central do Brasil, que disse que num horizonte de tempo relativamente ok, as contas públicas estão em ordem, tirando o Banco Central do Brasil, que escreveu isso no relatório do cupom, ninguém acredita que 2014 vai ser um ano de responsabilidade fiscal. 2014 é ano de eleição. O governo vai gastar dinheiro a dar com pau. É isso que vai acontecer. E não é só o governo federal, não. O governo de São Paulo vai gastar dinheiro. O governo do Rio vai gastar dinheiro. É ano de reeleição. Os governos estaduais vão torrar dinheiro. O governo federal vai torrar dinheiro. Tirando o Banco Central, que não vê problema nenhum em 2000, não vê problema fiscal em 2014, as outras pessoas estão vendo problema. Aliás, eu vou falar de novo. O Banco Central do Brasil escreveu no relatório, está escrito no relatório do lado que o cupom assina, que o cupom emite, que a situação fiscal, com um horizonte de tempo longo, está ok. Escreveu com toda ali, para quem entender que ele está dizendo, ó, 2014 as contas públicas estão em ordem. É um absurdo isso. Absurdo, uma vergonha o papelão do Banco Central. Olha, dizia-se que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. O Banco Central do Brasil hoje, ele está bajulando o governo de tal maneira que não basta ele bajular, ele está mostrando para todo mundo que ele bajula. É o fim da picada. E se algum diretor do Banco Central tem vergonha na cara, tinha que pedir demissão. A ata do cupom, que diz que a situação fiscal do Brasil no ano que vem vai estar ok, cara, se você é um diretor do Banco Central, você pede para ir embora. Você não assina aquilo. É absurdo isso. Bom, 2015 é o primeiro ano do novo governo. Adivinha o que vai acontecer? Vai ter que pagar a conta.
A partir de 2015, eu acredito que o Brasil ele vai passar pela mesma bomba que passou nos anos 80. Infelizmente, parece que os gestores da economia brasileira não aprenderam nada com as lições recebidas ao final da década de 70. É inacreditável isso. Nós estamos cometendo os mesmos erros que cometemos no final da década de 70. Dirigismo estatal, tentando controlar preço com congelamento, como foi na década de 80. Tudo errado, tudo que já deu errado no passado, o governo Dilma está fazendo de novo. Einstein costumava dizer que uma medida de inteligência é olhar uma pessoa que faz as mesmas coisas sempre e espera por resultados diferentes. O governo brasileiro está fazendo a mesma coisa que fazia na década de 70, no final da década de 70, no começo da década de 80. Exatamente por que ele acha que o resultado vai ser diferente? Meus amigos, assim que a taxa de juros internacional subir, vai ser um Deus nos acuda aqui no Brasil. 2015 é o ano do ajuste. O próximo, não interessa se vai ser a Aécio Neves, se vai ser o Eduardo Campos, ou se vai ser a Dilma. Qualquer um deles que ganhar, vai ter que fazer um ajuste forte em 2015 no Brasil. Adolfo, você esqueceu a Marina. Não esqueci. Se a Marina ganhar, aí, meu amigo, ela traz para o Brasil um novo patamar de desgraça. Né? Ela inovou no quesito absurdo. Então, ela é um outro patamar. No final do dia, vamos todo mundo tomar um chazinho e ver o mato crescer. Mas qualquer candidato normal que ganhe em 2015, que assume em 2015, vai ter que fazer um ajuste violento na economia brasileira. E, tão logo os Estados Unidos aumente a taxa de juros, assim que os Estados Unidos começar a aumentar a taxa de juros dele, e a taxa de juros americana saia lá do 0,25 que está e vai para 2,5, você vai ver o que vai acontecer com a economia brasileira. Vai ser um Deus nos acuda. Quero ver só. Quero ver o que a Caixa Econômica Federal vai fazer. A Caixa Econômica Federal está emprestando dinheiro numa taxa, está apostando que ela consegue mexer na TR depois. Eu duvido que ela consiga mexer na TR depois. Vamos só ver o que vai acontecer nisso. Mas a Caixa, eu acho que o futuro dela, o BNH já mostrou qual é. Bom, encerrando aqui o nosso seminário, de 1980 a 89, o PIB real per capita cresceu em média 0,1% ao ano. Entre 1990 e 99, o crescimento médio do PIB real per capita foi de 0,7% ao ano. Então, quando você fala da década perdida, que 80 foi a década perdida, você pode ver que 90 também não foi muito melhor não, né? Se você pegar de 2000 até 2009, o PIB real per capita cresceu em média 1,9% ao ano. No período 1980-2011, o PIB real per capita cresceu em média 0,93% ao ano. Ou seja, num período de 30 anos, o PIB per capita real médio cresceu na ordem de 0,9% ao ano. Ou seja, o Brasil cresceu em 30 anos abaixo de 1% real ao ano. Nos últimos 30 anos, o Brasil não conseguiu manter um crescimento sustentável acima de 2% ao ano ao longo de uma década. Não teve uma única década, em 30 anos, que o Brasil conseguiu, por 10 anos, manter o PIB per capita real crescendo acima de 2% ao ano. Gente, quando você faz estudos de tendência, o PIB real per capita americano cresce 2% ao ano. Se o Brasil não consegue crescer 2% ao ano, quer dizer que nós não conseguimos sequer copiar os Estados Unidos. Por aí você vê o grau da nossa economia. Tirando os iluminados do governo, mais alguém acredita que o problema brasileiro é conjuntural? O problema do Brasil, gente, não é conjuntura. Pelo contrário, pode parecer estranho.
Mas a conjuntura internacional entre 2008 e 2012 foi excelente para o Brasil. Para o Brasil, o que importa é preço de commodities alto e taxa de juros internacional baixa. Entre 2008 e 2012, foi um ambiente fantástico para o Brasil. Então não caiam nessa que a conjuntura internacional estava ruim para o Brasil. Não estava, não. Estava ruim era para os Estados Unidos, para a Grécia. Para o que interessa para o Brasil, estava excelente. E nós jogamos oportunidade fora. O problema do Brasil é estrutural. Não adianta ficar incentivando política de demanda. Não adianta. Política de demanda agregada não funciona nesse cenário. O problema do Brasil é um problema de baixa produtividade, que deve ser combatida com políticas de estímulo à oferta agregada. Nós temos que realizar reformas macroeconômicas e microeconômicas nesse país que estimulem a produção. É isso que nós precisamos. Muito obrigado. Adorei a oportunidade. Bom, muito obrigado, Adolfo. Foi bem bacana a aula. E agora a gente vai abrir para perguntas. Eu já tenho algumas perguntas que o pessoal foi fazendo durante a aula, que eu optei por deixar agora para o final. Então, quem tiver alguma pergunta agora tem duas opções. Escrevam no campo de perguntas as perguntas de vocês por extenso, ou peçam para que habilite o microfone de vocês. Só se certifiquem que o microfone está funcionando corretamente para evitar problemas, tá? Então eu já vou direto agora para a primeira pergunta, que é do Jackson Gomes Antunes. Já que o assunto está focado em poder político, gostaria de saber a visão do palestrante sobre o Partido Novo, que atualmente parece estar ganhando grandes proporções. Tomara que você esteja certo, eu torço muito para o Novo. Eu conheço o Cláudio, até uma vez peguei o avião com o Cláudio, eu não o conhecia pessoalmente, ele foi me cumprimentar, e eu assinei lá o requerimento para estimular, apoiando o Partido Novo. Tomara que o Partido Novo dê certo. Eu, honestamente, tenho algumas restrições com aquela ideia de eu sou um partido político, mas não quero fazer política. Eu discordo disso. Eu discordo também da ideia de que quando alguém do Legislativo ganha uma eleição, ele só pode se reeleger uma vez. Honestamente, eu não acho uma medida que eu não concordo com essa medida. Mas eu torço demais para o Novo. Quem sabe ele venha para ajudar. Para deixar bem claro aí, espero que dê certo para o Novo. Torço muito para ele. Mas não sou filiado ao Novo, não. A rigor, eu sou filiado ao Democratas. Eu me filiei ao Democratas e, se Deus quiser, eu vou conseguir me candidatar a deputado distrital aqui por Brasília. Não está certo isso ainda, mas eu sou filiado ao Democratas. Mas torço muito pelo sucesso do Novo. O Brasil precisa de partidos realmente que tenham o perfil do Novo, aí pelo menos no programa econômico. Bom, obrigado pela resposta. Agora a gente já tem mais uma aqui do Marcelo Lima. Adolfo, por mais que a gente saiba o quanto essas reformas na economia são importantes, sabemos que o governo tem visão míope e nunca as fará. E quando olhamos para o ambiente acadêmico, as ideias furtadeanas, keynesianas e marxistas são ainda difundidas à exaustão na sala de aula. Um exemplo é um professor meu de macroeconomia que disse que é impossível o Brasil crescer sem inflação e a hiperinflação da década perdida não deveria ser controlada, pois a população já estava acostumada com a inflação. Assim, minha pergunta é simples. Ainda nos resta alguma esperança que essas reformas sejam realizadas ou já podemos arrumar nossas malas e nos mudar? Abraços, Marcelo. Ô, Marcelo, duas coisas para você, Marcelo. Em primeiro lugar, eu tenho um vídeo no YouTube sobre a qualidade dos professores que davam aula para mim. Procura lá, Adolfo Saxida, meus professores. Você vai ver que professor ruim de economia é a regra, não é exceção, não. A regra é o seguinte, é você encontrar 25 professores de economia e um, com muita sorte, se salva. Então tem muito cara ruim dando aula de economia. Então, infelizmente, esse professor de macro seu, se ele acha que hiperinflação é bom, certamente ele deve ter os motivos dele, mas não me parece que faça sentido isso. Agora, não se engane. As reformas vão ser feitas. Eu vejo as pessoas falando,
A Grécia está querendo fazer as reformas. Não, meu amigo. Nenhum grego quer fazer reforma, não. A Grécia, o governo grego não quer fazer reforma. Ele está sendo obrigado a fazer reforma. Acabou o dinheiro. Você acha que o Brasil, quando assumiu Fernando Henrique, quando queria fazer reforma no curto prazo é caro. É difícil no curto prazo. O custo dela de curto prazo é alto. Você faz as reformas não é porque você quer, não, é porque o dinheiro acaba. Então não tenha dúvida que as reformas vão ser feitas. Só que porque o governo está demorando em fazê-las, 2 problemas vão surgir. Primeiro, vai custar mais caro. E segundo, ele não vai escolher o timing. Por que eu queria as reformas entre 2008 e 2012? Porque as situações internacionais com preço de commodities alto e taxa de juros internacional baixa eram boas para o Brasil. Agora, o Brasil, em vez de fazer as reformas, torrou esse dinheiro em consumo. Quando é que o governo vai fazer as reformas? Simples. Quando você for se aposentar e o governo falar, ih, foi mal, hein? Eu falei que ia te pagar 2.000, agora só vou pagar 780. É assim que vão ser feitas as reformas. Eu não tenho a dúvida que elas vão ser feitas. Bom, a gente já tem mais uma aqui do Fred Neves. Adolfo, já que o Brasil vai estourar em 2017, para qual país eu devo me mudar? Cara, eu gostaria de responder Estados Unidos. Mas felizmente Deus é justo. Era muita injustiça o Brasil ter Sarney. Era muita injustiça o Brasil ter Renan Calheiros e os Estados Unidos lá com Washington, com Madison, com Thomas Jefferson. Então, graças a Deus, Deus é justo e colocou o Obama lá, está acabando com aquele país também, coitados. Eu estava lendo agora que nos Estados Unidos já tem gente indo contra o mérito, que você dá mérito para as pessoas é injusto. Então, a sorte dos americanos é que eles têm um sistema tão bom, que não depende tanto de presidente. Então, o estrago que o presidente pode fazer é pequeno. Se eu tiver que escolher um país no mundo para ir, é para os Estados Unidos. Adoro os Estados Unidos. É um país que hoje dá muito valor ao mérito ainda. E é onde uma pessoa pode fazer sua vida. Os Estados Unidos é tão fantástico, que uma vez eu peguei um táxi em Miami. O taxista não falava inglês. E também não falava espanhol. Era um negócio maluco. Um taxista, ele não se comunicava nem em inglês, nem em espanhol e ganhava vida nos Estados Unidos. Por aí você vê a beleza daquele país. Então, o país para ele é os Estados Unidos. Mas nós temos esperança ainda no Brasil, temos que acreditar. E eu acho o seguinte, não é o nosso momento agora, infelizmente. Nós vamos perder hoje, vamos perder 2015, mas 2018 está aí. Então, quem sabe o novo não seja a solução aí em 2018 com um candidato à presidência. Ou os outros partidos também, porque não tenho dúvida, a coisa aqui vão ser alguns anos bem difíceis. O meu medo é, assim, em vez de ser o novo, ser o PSOL, né? Aí nós estamos lascados mesmo. Bom, nós não temos mais perguntas. Eu gostaria de agradecer a participação do Adolfo. E também eu já gostaria de avisar que daqui a 2 semanas, como sempre, nós teremos o nosso próximo webinar, que vai ser com a participação do Cláudio Chiquida, e ele vai dar uma aula de História Econômica. Então eu já faço o convite para todos e novamente agradecer a tua participação, Adolfo, no webinar dessa noite. Guilherme, eu queria dizer muito obrigado a você. Eu sei que nem sempre é fácil estar nessa posição. Eu sei que muitas pessoas te criticam, te xingam sem você saber. Mas saiba que um homem é medido pelo tamanho de seus inimigos. E nós estamos enfrentando o maior dos inimigos que Deus pôs na Terra. O comunismo. Se o diabo tivesse que escolher uma maneira de destruir o mundo, ele certamente implementaria o comunismo. E nós estamos lutando contra a maior força que o mundo já viu. Então você, o Estudantes pela Liberdade, o meu amigo, que eu tenho um carinho enorme, Cláudio Chiquida, estão fazendo um papel enorme, fantástico. E talvez não se pague hoje, talvez vocês só tenham custos disso. Mas não tenham dúvidas que nas páginas da sua vida vai estar lá, que você viu o monstro e não correu dele. Parabéns, obrigado por me dar a oportunidade de participar dessa história.
Bom, foi uma honra contar com a tua presença e boa noite a todos. Mantemos contato.